Bem, pessoal, vamos lá, né? Vamos aprender de Deus. E hoje vamos debulhar aí, né? Vamos aí desconstruir, desmistificar, desdizer, desmentir algumas coisas que alguns pastores andam aí amedrontando aí pessoas, né? Através do YouTube. Tá entendendo? Que nunca já ouviu falar no inferno, né? Criado por Santo Agostinho, né? Do anticristo criado pelo sistema, o dízimo, né? Que é uma coisa que foi direcionada somente ao povo judeu, ao povo, né, de Israel, e eles conseguiram fazer uma transição aí, né, para os nossos dias. Isso chama-se anacronismo, tá entendendo? E eles são especialistas nisso, né? Eles são especialistas nisso, em anacronismo. É pegar coisa do passado e colocar no presente, né? É como tivesse uma novela que retratasse o Egito Antigo, porém na novela você assistisse aí Faraó com um celular, o smart celular na mão, conversando. Você tá vendo que isso é anacronismo, né? É um mundo que retrata o passado, porém com um recurso do nosso presente, que é o celular. Isso é anacronismo. E eles fazem muito isso, o sistema religioso. E tentam de qualquer forma empurrar a goela abaixo, né, para dentro do estômago das pessoas, forçosamente, coisas que já não tem mais como colocar mais, meu irmão. É sobre isso aqui que nós vamos falar agora. Por exemplo, não tem como o sistema forçar um anticristo, porque não tem como. Aí você vai ter que estudar um pouco de geopolítica. Aí você está vendo aí a guerra que está tendo aí Rússia e Ucrânia, tá entendendo? Você vai ver que o mundo ele está dividido em dois pontos, dois polos, uma dualidade, né? Direita e esquerda, esquerda e direita. Tá entendendo? E elas não se unem, elas não se juntam. Isso existe, é um padrão universal, um padrão espiritual. Você vai ver que teve um profeta chamado de Micaías, que ele viu os anjos à direita de Deus e à esquerda de Deus. É um padrão, meu irmão. Quando se trata desse mundo terreno aqui, o mundo espiritual é um só, mas porém, quando se trata do assunto a nível humano, há uma divisão, sabe? De espírito da direita e espírito da esquerda, mas todos esses espíritos faz parte de um conteúdo só, que é de uma esfera só, que é o mundo espiritual, que Deus governa como soberano. Tá entendendo? Existe a lua, existe o sol, sabe? Existe o dia, existe a noite. A dualidade está aí. Você tem seu lado direito, você tem seu lado esquerdo. A dualidade está aí, né? Essa dicotomia está aí, é presente, não tem como. E também existe sim a esquerda e a direita a nível de geopolítica. Você vê que a China, ela é um país de esquerda, é um país ateu, é um país comunista. Os Estados Unidos, porém, já é um país democrático, sabe? Já é um país de direita, já é um país onde acredita em Deus. Então existe isso aí. Então não tem como você juntar, sabe? É a mesma coisa que está presente no átomo também. O átomo tem sua carga positiva, chamada de prótons, e tem sua carga negativa, chamada de elétrons. Não tem como. Ninguém tem essa ciência, a não ser Deus, que é o dominador tanto da direita como da esquerda. Tá entendendo? Só Deus tem o governo das duas bases, né? Das duas hélices, das duas dimensões, das duas esferas, das duas vertentes. Aí só Deus, mais ninguém. Então existe, não tem. Quando se fala de anticristo, esse anticristo só existe dentro do conteúdo aí do sistema religioso, né, protestante. Você não vai ver um hindu falando sobre isso, você não vai ver muçulmano,
você não vai ver budista, você não vai ver ninguém. Nem Testemunho de Jeová fala sobre isso aí. Mas só no meio deles, ou seja, esse personagem criado, né, chamado de Anticristo, é uma criação humana. Porém, muita gente já ganhou muito dinheiro com isso, venderam o filme, sabe? Porque é assim, pessoal. Hollywood é a maior produtora de filme do mundo. E o que Hollywood faz? Hollywood vende o quê? Fantasia. Hollywood vende o quê? Ficção científica. Hollywood vende o quê? Mito. Hollywood vende o quê? Lenda. Hollywood vende o quê? Mentira. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então tudo que você dá ao mundo, sabe, com conteúdo de verdade e mentira, o povo abraça, meu irmão. O povo abraça mais enganadores do que verdadeiros. Isso é uma regra. É uma regra, é um fato, não tem para onde correr. Você vê que o mundo escolheu Barrabás e esqueceu Jesus, meu irmão. O mundo quis a mentira. Tá entendendo? O mundo quis ficar com Barrabás e esqueceu Jesus, meu irmão. Tá entendendo? Jesus curou, libertou, salvou, mas o mundo escolheu quem? O criminoso. Hoje é a mesma coisa, meu irmão. Hoje estamos na era dos falsos heróis, pessoas que querem chegar ao poder, mas com mais intenções. Quer ser um vereador, quer ser um político. Não tem, também digo uma coisa, não tem para onde correr. Alguém vai ter que ocupar esse cargo aí. Seja da esquerda, seja da direita, mas no final, né? Que depois que você colocar os seus candidatos lá, tanto para vereador, como governador, prefeito, né? Enfim, presidente, enfim, deputado estadual, deputado federal, no final, todos esses homens aí, eles vão praticar orgias sexuais, ter inúmeras mulheres, bagunçar, porque isso está na natureza do gênero masculino, não tem para onde correr. E depois todos eles vão ser apanhados aí nesse tipo de escândalo, tanto pastor, né, como político. Adquirir o poder só tendem a essa demanda aí. Você vê que Gideão não era nada. Quando Gideão cresceu, se tornou um homem muito poderoso, o cara teve inúmeras mulheres. Prova de que a Bíblia já falava isso há mais de 2000 anos atrás. Quase 3000 anos atrás. Você vê que Davi, Salomão, no final todos eles desaguaram na mulher. Tá entendendo? Então a Bíblia diz que a mulher é a glória do homem. Não tem para onde correr. Então, esse anticristo, né, teve vários candidatos a anticristo, né? Já teve Papa, né? Já teve aí Gorbachev, né? Já teve aí Barack Obama, também já dizem aí que Emmanuel Macron, presidente da França, aí tem um maluco aí que diz que ele é o anticristo. Aí já vinha outra pessoa dizendo, ou seja, sempre batendo em uma tecla e dando uma roupagem, versões diferentes, época diferente, tentando trazer o inexistente, sabe? A mentira para os nossos conteúdos, para o nosso presente, sabe? Para o nosso mundo, onde a gente já viu que esse anticristo não existe. Se venderam muito livro, né? Se venderam muitos vídeos, né? VHS na época, CD, enfim. Na época daquelas igrejas ainda da década de 80, 70, né, até 90, se vendeu muito aí conteúdo com esse tal de anticristo aí, né? Muita gente ganhou dinheiro, os sabidos, né? Porque Hollywood, ela tá ali, né, no Texas, nos Estados Unidos ali, a região do Texas, Estados Unidos ali, onde existe toda aquela empresa chamada de Hollywood ali, mas existe os hollywoodianos também, né? Protestante, evangélico, principalmente nos Estados Unidos, onde de lá que vem toda essa gama, esse conteúdo, né? Onde eles vão produzir filme e tal, e mostrar o fim do mundo, coisa que hoje ninguém está mais acreditando. Eles agora tem pastores que migraram, né, para o YouTube, pastores que não tinham moral nenhuma, né? E não tinha visibilidade nenhuma quando ninguém conhecia, né? Eles eram esquecidos lá, ficavam no banco lá de reserva, tal, ninguém dava oportunidade. E hoje eles estão tendo capacidade de mostrar ali
E eles estão trazendo esse anacronismo, né? Esse anacronismo aí primitivo, inexistente, para as suas lives, né? Os seus estudos aí a nível cibernético aí, que na verdade aí eles vão incluir anticristo, né? Que ainda tem muita gente que acredita nesse anticristo, né? E eles vão trazer também outras espécies de conteúdo falando sobre a ciência, ou seja, tem pastor que fala mal da ciência, mas tem carro, né? O cara tem carro mesmo. Isso é transhumanismo. O pastor fala mal da ciência, mas o cara tem smartphone. Fala mal da ciência, mas tem ar-condicionado. Fala mal da ciência, mas tem eletrodoméstico, geladeira, fogão, televisão. Enfim, não tem como. A ciência é uma extensão de Deus. Como eu vou falar mal da ciência? Não tem como. Mas tem pastor que fala mal da ciência, velho. Diz que a ciência, né? Eles aí fazem uma gambiarra lá, tal. Pega um versículo de Mateus, um versículo lá de Apocalipse. Diga-se de passagem que quem separou nossa Bíblia não foi a gente. Quem separou nossa Bíblia foi em 325 ali naquele concílio chamado de Concílio de Nicéia, onde aquele imperador chamado de Constantino reuniu aquele esclero todo lá, aquele pontífice papal ali, fez aquele exército de homem ali, né, de santos, né, entre aspas, e os caras separaram os livros que eu e você íamos ler, né, iam estar na nossa Bíblia, ou seja, todos esses 66 livros que existem na sua Bíblia, ou se for da católica, né, 72 livros, foram separados pelo Concílio de Nicéia, onde você não entra em nada. Tá entendendo? Não foi você que separou absolutamente nada. Aí eu pergunto a você, se você for tirar Tessalonicenses, alguns, o livro de Apocalipse que não ia nem existir, Daniel também não ia nem existir, não ia ser nem colocado, né? Aí foi colocado. Então. Mas se alguns livros fossem tirados,